Olá, muito boa tarde a vocês, meus amigos colaboradores aqui da Coopermota. Mais uma vez estamos aqui para falarmos da nossa CIPAT, Semana Interna de Prevenção ao Acidente de Trabalho, trazendo muitas informações para vocês. Hoje já é quinta-feira, então a gente já teve aí informações sobre o tema relacionamento no ambiente de trabalho, aqui é o nosso lar. Ontem falamos sobre segurança no trabalho, falando especificamente de ergonomia. Hoje vamos falar sobre o tema assédio no trabalho, um assunto aí que foi incluso também entre os temas a serem abordados pelas CIPAs, conforme a legislação aprovada recentemente. E amanhã vamos falar sobre segurança, sua segurança também é o seu trabalho. Então, a gente está aí com uma série de atividades, trazendo informações para vocês, para a gente tentar, então, buscar esse aperfeiçoamento na nossa relação de trabalho, né? Porque aqui realmente é um tempo que a gente permanece muito tempo aqui trabalhando, então a gente precisa buscar qualidade de vida para todo mundo. Hoje, falando sobre assédio no trabalho, a gente traz aqui a parceria com a nossa psicóloga, Maíra Boutros. Divide a tela aqui comigo, por favor, pessoal. A Maíra Boutros é psicóloga, formada pela Unesp. Ela é profissional e membro do movimento Neurocompatível. Boa tarde, Maíra. Boa tarde, Ivan. Tudo bem? Tudo jóia. Então, a gente vai trazer essa informação aqui, falar com esse tema que é ainda muito novo, as pessoas não sabem muito bem como tratar dele, né, Maíra? É com prazer aqui que a gente recebe você para a gente falar sobre isso. Exatamente. Muito obrigada pelo convite, me sinto muito lisonjeada. Apesar do assédio moral ser um assunto muito comentado, muito importante, né, da gente compreender, tanto por parte da gestão quanto pelos colaboradores, né, das empresas, das organizações, tem muita gente que ainda desconhece ou que tem uma compreensão parcial e equivocada, né, sobre o que ele realmente é. Eu perguntei para poder montar essa palestra para um monte de gente, assim, amigos, familiares, né, o que era o assédio moral, e aí eu percebi que a galera não sabe muito bem o que é, não, o pessoal confunde um pouco com danos morais, com gestão por injúria, outras coisas que não são exatamente o assédio, né, o assédio moral. A gente vai fazer essa conversa mesmo para que as pessoas entendam. Não é uma questão jurídica, é uma questão do ambiente de trabalho mesmo, né? Então, por isso que a gente está trazendo aqui uma psicóloga para falar conosco sobre esse tema, que vem sendo muito discutido. Até busquei alguns dados aqui, que a gente tem informações do Ministério Público do Trabalho. Nesse ano, entre janeiro e julho, foram registrados 8.458 denúncias de assédio sexual ou moral, né? Que a gente vai falar hoje só do moral, mas as denúncias englobam, desculpa, englobam os dois temas. Isso mostra que o assunto está muito em voga mesmo, né, Maíra? É importante a gente trabalhar isso e mostrar aí as abordagens desse tema. Com certeza. É com você. A palavra fica contigo, então fala um pouquinho com a gente sobre isso. Então, vamos lá para o slide 2, meninos. Então, a gente vai começar assim, eu queria passar para vocês qual que é o objetivo, né, dessa palestra, que é que vocês entendam o que é o assédio moral, os impactos que ele tem na saúde mental dos trabalhadores e que vocês possam perceber formas de prevenção e de desenvolvimento de senso crítico sobre o assunto, tá? Eu espero conseguir isso, porque é pouco tempo para um tema muito denso, né? Pode passar. A primeira coisa, gente, que a gente precisa entender é que, assim, a humilhação e a ofensa à honra sempre estiveram presentes nas relações de trabalho, tá? Não é de hoje. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês visualizarem melhor, né? Vocês lembram das aulas de história, quando a gente estudava alguns períodos específicos da história do mundo, assim, feudalismo, revolução industrial, os servos e os trabalhadores, eles eram obrigados a trabalhar em situações muito críticas, com carga horária muito exaustiva, né? Aliás, no caso do feudalismo, não existia nem salário. Eles trabalhavam em troca de proteção.
Então, isso acontecia porque a gente não tinha, né, os direitos trabalhistas e eles sofriam muito, muito, muito terror psicológico. Ou seja, era uma relação muito parecida com a escravidão, tá? Acontece que nesse tempo não existia o assédio em si, porque esse conceito ele começou a ser elaborado na década de 80, quando surgiram os primeiros estudos em muitas áreas, né, em especial direito, psicologia, medicina, administração de empresas, né, e a denominação para esses problemas passa a ser o assédio moral através desses estudos e das conceituações teóricas. Essa discussão só foi possível, né, porque existiu antes uma construção e conquista de direitos por parte dos trabalhadores, tá? E o gatilho para isso ser colocado em pauta e começar a ser mais estudado foi o avanço da globalização, que, por acelerar as relações econômicas entre os países, exigiu também uma maior produtividade dos trabalhadores em um menor tempo, né, com o objetivo do aumento de lucro. E isso desencadeou um aumento de casos de assédio moral no trabalho e um adoecimento muito grande dos trabalhadores, certo? Nos anos 80, teve um psicólogo, o nome dele era Hans Lehmann, e ele que propõe o primeiro conceito que ele chama de mobbing, que é do verbo to mob, né? Significa maltratar, atacar, perseguir. E aí, depois, nos anos 90, esse mesmo Hans, ele vai escrever também um livro que chamava Mobbing, a Perseguição do Trabalho. Que deu aquele boom, assim, e fez com que as obras dele fossem disseminadas para outros países, e aí, posteriormente, surgissem também outros autores e outras traduções para o que hoje a gente conhece na nossa língua como o assédio moral, tá? Tudo bem até aqui, Ivan? Tá dando para entender? Opa, pode seguir, tá tudo certinho. Então, tá bom. Aí, no Brasil, a temática ganhou força quando foi introduzido nos anos 2000, tá? Na verdade, especificamente em, acho que março ou maio de 2000, tá? Eu não vou lembrar direitinho a data. Mas teve uma dissertação de mestrado na área de Psicologia Social da PUC, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e a autora que fez esse favor para a gente foi uma médica do trabalho que chamava Margarida Barreto. E no final da pesquisa, a Margarida constatou um resultado muito alarmante, que 42% dos entrevistados da pesquisa já tinham sido vítimas de assédio moral, tá? Queria ressaltar que aqui, né, nos anos 2000 e tal, já existia a CLT e os direitos trabalhistas, né, que a CLT acaba trazendo, e a Constituição, que também reforça isso, que são a base para todo o conceito de assédio moral. Tá? No tempo da escravidão, dos feudos, da Revolução Industrial, não tinha esse conceito, não existia o conceito de assédio moral, porque não existiam também os direitos trabalhistas, ok? A gente já avançou bastante no tema, tá? Hoje nós temos muitas pesquisas, hoje a gente tem leis municipais e estaduais, que daí, no caso, englobam só trabalhadores da esfera pública municipal e estadual, tá? Mas, embora haja projetos de leis federais no Congresso, ainda não tem nenhuma lei no âmbito federal sobre o assédio moral nas relações de trabalho, tá? E isso significa que a interpretação dos juízes, nesses casos, na esfera privada, ela é subjetiva. Isso quer dizer que um mesmo caso de assédio moral pode passar pelas mãos de dois juízes diferentes, né? E ter um desfecho totalmente diferente, tá, gente? Depende de como que o juiz vai interpretar essas informações, depende se essa empresa tem um estatuto que deixa claro
para o trabalhador o que é o assédio e que isso não condiz com as diretrizes e com as normas da empresa, né? Até para não sobrar para a própria empresa, caso, vamos supor, um gerente, uma pessoa que está na chefia, pratique o assédio com um subordinado. Então, é muito bacana as empresas terem um estatuto, terem um regimento interno que deixe claro que a empresa não está de acordo com isso, ok? Isso vai ajudar até lá na decisão do juiz depois. Tudo bem até aqui, Ivan? A gente vai seguindo e aí mais para frente a gente chama o pessoal aí para fazer perguntas, algumas coisas nesse sentido. Por enquanto, vai tocando que a gente vai ouvindo você por aqui. Ai, não sabia essa Ok. questão da lei federal, viu? Para mim foi uma novidade aqui você me dizer sobre isso, até mesmo nos demonstra um pouco ainda da fragilidade dessa legislação, né? Exatamente, exatamente. Eu fiquei chocadíssima, porque apesar de conhecer bastante sobre o tema, né, eu fui me atualizar para montar palestra e tal, e essa parte especificamente que não tinha legislação federal, eu fiquei muito chocada. E o meu marido é advogado, então ele que me ajudou com essa parte, assim. E aí ele acabou me falando sobre esse negócio da importância das normas, do regimento interno, para que a empresa não se prejudique de acordo com a conduta de alguns funcionários diante de um processo, enfim. É isso aí, então é interessante mesmo a gente saber essas informações aí para a gente saber como se portar, né? Já que é uma questão subjetiva, cada vez mais é importante a gente saber dados, informações para a gente conseguir ter subsídios de como se portar, o que perguntar, né? No momento aí de entrar em contato com outras instâncias e até mesmo a gente saber como evitar, né, Maíra, essa questão do assédio. Com certeza, com certeza. E é o que eu sempre falo para as pessoas, que conhecimento é tudo, né, Van? A gente a gente só se defende de algo que a gente conhece. Então, as pessoas não têm muita noção da importância da gente entender esse tema e entender o que eu vou trazer agora para vocês, que são, assim, as formas e os tipos de assédio que podem acontecer, de assédio moral, né? E também existe o outro lado, né? A parte das lideranças que também acabam se portando sem perceber que estão fazendo que aquilo que eles estão fazendo é um assédio moral. Às vezes não estão fazendo isso necessariamente pensando Com a que aquilo é um intenção. assédio moral. Não é intencional, né? É isso que eu quis dizer. Obrigada. Uhum. Nessa forma, então, falta de conhecimento mesmo, né? Exatamente, exatamente. Para E as eu duas vou pontas. falar sobre isso de uma forma mais pontual mais para frente, viu, Van? É isso. Porque isso é muito importante das pessoas entenderem essa diferença, né, do que é o assédio, porque no assédio você tem a intenção. Não existe o assédio sem a intencionalidade, Entendi. entende? Para Entendi. configurar o assédio, precisa existir uma série de situações que mostram a intenção da pessoa em prejudicar a outra, em prejudicar a saúde mental até da outra pessoa, tá? Entendi. Enfraquecimento psíquico dessa pessoa. Entendi. Pesado. Bacana. Vamos seguir, então. Tá certo. Então, gente, vamos entender como pode ser o assédio, tá? Que ele pode acontecer de duas formas, de dois jeitinhos. A gente vai falar, então, sobre o assédio moral interpessoal e o assédio moral institucional, certo? O interpessoal, ele acontece de uma maneira individual, direta, pessoal, e ele tem a finalidade de prejudicar ou eliminar o profissional na relação com a equipe, que é isso que eu estava falando antes, ok? Tem aquela intencionalidade muito clara de prejudicar uma pessoa muito específica e parte de outra pessoa da equipe, ok? O assédio moral institucional acontece quando a própria organização, a própria empresa, ela incentiva e tolera os atos de assédio, tá? Então, ela passa também a ser autora dessa agressão. Ela está sendo conivente com isso e muitas vezes ela está até por trás dessas relações, se utilizando de estratégias organizacionais que são desumanas para melhorar a produtividade
e criar uma cultura institucional de humilhação e controle através dos gestores. Geralmente, nesse tipo de assédio institucional, esse gestor também está sendo assediado. O negócio vem de cima, entende? Não tá vindo só dele, vem da organização como um todo. Deu para entender a diferença? Nesse caso institucional, existem muitos casos já vivenciados, já registrados nesse conglomerado, dessa forma assim, de agressão institucional mesmo? Ah, existe. De todos os tipos existem. Todos os tipos. Olha, vocês ainda vão ficar de cabelo em pé aqui nessa apresentação. Tem umas coisas que vocês nem imaginam o que acontece. Parece até mentira, né? Parece filme, mas é verdade. Tem Vamos sim, lá. tem muitos registros. Aí, dentro dessas formas, tá? A gente tem 3 tipos de assédio moral, que é o assédio moral vertical, tá? Que ele acontece entre chefes e subordinados e que pode acontecer de 2 formas, tá? Então, a gente está falando de pessoas de níveis hierárquicos diferentes. A gente está falando de chefe e de subordinado. Aí, vamos lembrar de uma coisa, tá? O vertical, a gente vai pensar numa linha vertical. Quando ele é descendente, tá? Ele tá vindo de cima para baixo. Ele tem a característica do abuso de autoridade dos chefes em relação aos subordinados, tá? Que pode ser ou um indivíduo ou um grupo específico dentro da empresa. Já o ascendente, aí a gente pensa assim, tá subindo, né? Tá vindo de baixo para cima. Ele é praticado por um subordinado ou um grupo de subordinados contra o chefe, tá? E o objetivo seria causar constrangimento a esse superior por interesses diversos, por exemplo, boicotes, indiretas frequentes diante dos outros colegas e tem casos até de chantagem visando uma promoção, tá? Então, assim, se você não me promover, eu não paro de te infernizar e eu não paro de agitar esse esquema aqui, tá? É bizarro, né, Van? Por essa, acho que ninguém esperava. Sim. Que Pois geralmente é, a gente gente. pensa de baixo para cima, né? Ou de cima para baixo, né? Exatamente. Pois é, chefe Mesmo também porque sofre assédio moral. quando nesse ascendente, aí a gente pensa, tá fazendo assédio, ele vai ser mandado embora, então não tem nem problema, né? Aí, Exatamente. nesse caso, a relação vai na CLT mesmo só, né? Exatamente. Mas acontece também, em especial quando a gente está falando dos grupos. É muito Sim, mais difícil uma pessoa sozinha, né? A menos que ela tenha alguma informação para chantagear, né? O chefe, ela vai ter medo mesmo de ser mandada embora. Mas isso acontece muito em grupo, muito mesmo. entendi. Principalmente boicote, gente. Vocês nunca ouviram falar de um grupo que boicotou o chefe, que chegou, um cara novo que ninguém gostava? Sim, Isso sim, acontece com bastante. certeza. Sim. Uhum. Então, vamos lá. Aí depois a gente tem outros 2 tipos, tá? Que são o assédio moral horizontal, então a gente vai pensar numa linha assim, tá? Que vai acontecer entre pessoas que pertencem a um mesmo nível hierárquico dentro da instituição. E muitas vezes esse tipo de assédio é motivado por um clima de competição exagerado entre os colegas de trabalho, certo? Às vezes até por inveja, por conta de uma promoção. Geralmente são pessoas meio inseguras que fazem isso, né? Tem aquele ditado: apagar a luz do outro não vai fazer com que a sua brilhe mais. Essas pessoas, elas acho que nunca ouviram esse ditado, né? É a pessoa que fica tentando apagar a luz do outro mesmo, ok? E daí depois a gente tem o assédio moral misto, que é quando acontece ao mesmo tempo os dois, o assédio moral vertical e o horizontal por superiores e colegas de trabalho, tá? Deu para entender até aqui?
né? Nessa questão, quando existe esse assédio misto, pelo amor de Deus, para essa empresa, para tudo que eu quero descer. Misericórdia, né? Ninguém merece. Imagina, gente, é sério, vocês vão ver as coisas que uma pessoa que passa por isso acaba enfrentando na vida dela, assim. Acho que vai todo mundo sair daqui com outra cabeça, sabe? Porque afeta demais, né? Afeta demais. Eu estava vendo que um dos temas falou justamente sobre o ambiente de trabalho ser o nosso segundo lar, né? A nossa segunda casa, é onde a gente mais passa tempo. Então, imagina você ficar passando por isso o tempo todo e com frequência, né? Durante tempos, o impacto que isso tem na cabeça de uma pessoa e na vida de uma pessoa, tá? Ô, Maíra, Oi. normalmente essas questões, dessas pressões de assédio resultam em questões de saúde mesmo do colaborador, né? Sim, com certeza. Elas resultam tanto da saúde física, né, quanto da saúde mental, Uhum. porque não tem como, tá? Não dá para dividir saúde física e mental, porque como toda doença física afeta o nosso emocional, né? A gente vai ter algum impacto sobre as nossas emoções em uma doença de uma doença física, as coisas que afetam as nossas emoções também vão afetar o nosso corpo, também vão afetar a nossa saúde física. Sim. E isso que a gente chama de somatização, Uhum. psicossomatização, tá? Uhum. Ela é muito, muito, muito comum em casos de vítima de assédio moral. As queixas mais frequentes são dores generalizadas, palpitações, distúrbios digestivos, por exemplo, gastrite nervosa, né? Dor de cabeça, pressão alta e alterações no padrão de sono, tanto para menos quanto para mais, né? A pessoa pode ficar com muito sono, muito farol baixo, ou ela pode começar a ter insônia, Entendi. certo? Maravilha. Já os principais impactos na saúde mental em si dessas pessoas vão desde sintomas leves, né, entre aspas, porque só é leve para quem está de fora, né? Nunca para quem está de dentro é leve. Por exemplo, aumento da ansiedade, tá? A ansiedade, ela é algo normal no ser humano, ela faz parte dos nossos mecanismos de defesa psíquicos mesmo, só que daí a gente tem um aumento disso, aumento de irritabilidade, estresse, muito choro, isolamento social, familiar, e em casos mais graves, a gente tem também o desenvolvimento de transtornos psicológicos, por exemplo, depressão, síndrome do pânico, transtorno de estresse pós-traumático, síndrome de burnout. O burnout, ele é um esgotamento físico e emocional desse trabalhador, tá? E tem também o famoso TAG, né? Que agora está tendo muito diagnóstico dos psiquiatras em relação a isso, que é o transtorno de ansiedade generalizada. E em casos mais graves, né, onde essa pessoa não procura ajuda, onde ela não tem um suporte adequado, pode evoluir até para um caso de suicídio, tá bom? E assim, são casos muito tristes, porque já atendi transtorno de estresse pós-traumático a partir desse assédio moral horizontal, da forma descendente, né? Quando o superior, ele faz muita pressão, né? E a gente está falando de uma pressão que não é uma pressão normal do cargo que essa pessoa Uhum. ela está ocupando, né? Porque, em especial, vamos supor, cooperativas, bancos, né? Essas pessoas, elas já são contratadas, deveria ser de acordo com um perfil específico, né? É uma pessoa que suporta mais a pressão. Uhum. Então, a pressão, ela vai existir mesmo em qualquer trabalho, né?
Mas nesses casos a gente está falando de algo fora do normal, assim, e muito, muito, muito pontual, com pessoas muito específicas, né? Então já veio muito, muito estrago assim para o consultório. Que pena, De né? assédio vertical, descendente também, assédio misto, que nem você falou, né, no começo, tipo, nossa, deve ser dureza, né, quando vem de todos os lados. E E sim, já tem de pessoas isso, com depressões fortíssimas por conta disso. isso você está falando de uma realidade aqui na nossa macro-região mesmo. Aqui na região de Sim, Assis. sim, sim. Não estamos Aqui falando de na uma região coisa de Assis, lá na Europa, não. Nós estamos falando daqui mesmo. aqui. Na verdade, na Europa tem muito menos, assim, eu atendo bastante gente de lá e não é tão forte que nem aqui, não. Infelizmente, né? Uhum. E aí, assim, tem coisas que a instituição pode fazer, né, para minimizar esses casos de assédio moral dentro da empresa. O que eu falei, né, de instituir, divulgar o código de ética, porque daí as pessoas elas vão prestar mais atenção nisso, se lá estiver falando que não pode, né, mostrando o que é o assédio, dizendo, né, que ele é incompatível com os princípios da organização, enfim, incentivar boas relações no ambiente de trabalho, tolerar mais a diversidade, incentivar que as pessoas tolerem mais a diversidade dos perfis, né, de profissionais e de ritmos de trabalho, garantir práticas administrativas e gerenciais que sejam aplicadas a todos os colaboradores de forma igual, né, não com segregação desse ou daquele. Então, para um eu dou uma sanção menorzinha, para o outro eu judio mais, né? Então, isso vai contra tudo isso que a gente está falando. Também dá para oferecer aqui oficinas e vivências, né, sobre os temas relevantes. Por exemplo, comunicação não violenta, que é um tema que agora está em alta, né? Uhum. Eu acho que é um tipo de palestra, de vivência bem importante para quem trabalha dentro de uma organização. A gente falou um pouquinho sobre isso aí na abertura da CIPAT, com um palestrante que veio aqui fazer o Danilo. Ele falou um pouco dessa questão da comunicação não verbal, que acho que segue muito isso que você está falando, né? Dessa questão de boas relações interpessoais. Exatamente, exatamente. Também é importante a empresa realizar aquelas pesquisas de clima organizacional, sabe? E aperfeiçoar esses processos de recrutamento, porque é o que eu estava falando, né? Tem muita gente que não está suportando determinada pressão porque ela não tem o perfil para vaga. E aí isso acaba gerando um ranço naquele gestor e aí facilita para que o assédio aconteça. Porque chega uma hora que ele se irrita e aí ele vai começar a marcar aquela pessoa, né? Então, é muito importante que esse processo de recrutamento e seleção ele seja bem feito para garantir que a pessoa que está ocupando esse cargo ela tem as características específicas que são exigidos pelo cargo, né? Uhum. E também estabelecer canais de recebimento e protocolos de encaminhamento de denúncias, né? Que seria uma ouvidoria, alguma coisa onde esse colaborador ele possa denunciar dentro da empresa, antes de virar um processo, antes de virar uma coisa grande, né? Dá para cortar o mal pela raiz, assim. Se a empresa quiser, dá para fazer isso, certo? Uma, a gente tem algumas perguntas do pessoal que está aí te ouvindo e já estão aí suscitando algumas reflexões. Você já poderia responder para a gente ou você quer que a gente ponha mais para frente? Claro! Não, pode Vamos falar. ouvir então as perguntas que estão chegando aqui para a gente. A gente tem duas perguntas que já chegaram nesse decorrer e tem algumas perguntas que também vieram aqui via chat. Vamos soltar primeiro as do vídeo, que aí a gente já vai vendo se você já respondeu, você reforça alguma coisa, e aí a gente contempla aí a pergunta do pessoal. Vamos por Tá a bom. primeira, pessoal? Vamos lá. Olá, eu sou a Flávia, coordenadora da Universidade Corporativa, e gostaria de saber
Como prevenir que práticas de assédio moral ocorram em nosso ambiente de trabalho? Seguiu mais ou menos o que você acabou de falar, né? Acabei de falar, acho que ela estava fazendo a pergunta bem na hora que eu estava falando. É verdade. Mas reforça aqui pra gente. Ai, ai. Então, gente, ó, o código de ética é importante, né? Incentivar as boas relações no ambiente de trabalho, que as práticas administrativas sejam aplicáveis a todas as pessoas e não a um grupo muito seleto, né? Não fazer diferença entre um colaborador e o outro. As oficinas, as vivências, né, sobre temas relevantes. As pesquisas de clima organizacional são muito importantes, o aperfeiçoamento dessas equipes que fazem o recrutamento e a seleção, e os canais de recebimento de protocolos e o encaminhamento de denúncias, tá? São as coisas mais importantes, assim, é o básico que a empresa tem que fazer, né? E é muito, muito, muito importante que todo mundo esteja atento a tudo isso, né? Não só uma pessoa ou outra, e não só quem está sofrendo o assédio. Às vezes a gente vê as coisas acontecendo, né? E a gente pode, de repente, dar um toque, nós como colaboradores, né? Dar um toque para o gerente, para o chefe, para o colega de trabalho, olha, isso daí não está demais, o que está acontecendo, né? Às vezes a gente consegue cortar a coisa ali no comecinho, né? É muito importante essa parceria entre as pessoas da empresa. Certo? Seguindo isso mesmo que você falou, tem uma pergunta aqui do chat que é mais ou menos isso que você acabou de mencionar. Coloca aí, pessoal, essa que está falando o que fazer quando assistir alguma coisa mesmo que não vivida. Uhum. Isso, como me portar se eu presenciar uma situação de assédio moral, mesmo que não sejam vividas por mim. Isso que você acabou de dizer, né? Dessa questão de parceria mesmo, né? De parceria. Tanto com quem você percebe que está vivendo o assédio, quanto com quem está praticando o assédio, né? Às vezes, uma situação que não era intencional, no fim, ela acaba virando, né? Então, enquanto a gente percebe que não está sendo intencional, o legal é a gente intervir, né? De uma forma assertiva, de uma forma simpática, sem se intrometer demais, até para a gente não se prejudicar mais. É sempre legal a gente dar um toque. É muito, muito ruim a gente se omitir diante de uma situação dessa, né? Aí volta aquela pergunta que o pessoal também fez, que vocês colocaram sobre provar o assédio moral. Como fazer, então, para provar que eu estou sofrendo assédio moral? Quais são os tipos de prova que podem ser reunidas para essa questão? Então, aí já não é algo que eu domino muito, mas geralmente existem testemunhas, né? Isso é muito complicado, porque às vezes a testemunha ela vai ter um pouco de medo de sofrer algum tipo de retaliação, caso ela se pronuncie, né? E aí a gente entra na questão de que a avaliação do juiz é subjetiva, né, gente? É subjetiva. Então, assim, para a gente denunciar um caso de assédio, o ideal era que a gente tivesse certeza que é realmente um assédio, né? Então, a gente pode, de repente, ver com colegas do nosso trabalho, né? Se isso realmente está acontecendo, se não pode ser coisa da minha cabeça, né? Conversar com um advogado que vai instruir vocês certinho como que a gente faz essa denúncia e como que a gente prova que a gente está sofrendo, porque tem que ter formas, né, de provar. Uhum. Tem que ter E formas. vamos para mais uma pergunta? Uhum. Já pode ocorrer na entrevista de emprego o assédio moral? Não tem como ocorrer na entrevista de emprego, porque é algo que acontece com frequência. Lembra A que a longo gente falou prazo, lá né, que atrás? você falou. Uhum. Exatamente. Então, a entrevista de emprego, ela é uma situação isolada. Então, já não configura. Pode acontecer um dano moral, pode acontecer um outro tipo de assédio, mas não o assédio moral. Tá? Ok. Tem mais alguma pergunta? Pessoal? Ser alvo de risadas, piadas dos colegas ou do chefe é assédio moral? Se for prolongado, se for uma situação onde você está marcado, onde você sofre bullying com frequência, sim. Aí pode ser considerado assédio, sim. Aí volta na questão que precisa ser a longo prazo.
A Não longo pontual. prazo, frequente a longo prazo. Uhum. A gente tem mais uma pergunta em vídeo, né? Vamos colocar aqui então, o pessoal enviou para a gente, por favor. Olá, eu sou a Catherine, coordenadora da fábrica de ração, e eu gostaria de saber que atitudes que caracterizam um assédio moral. Vamos tentar explicitar assim, alguma situação, algum exemplo. É que você já deu informações assim mais generalizadas, mas alguma situação assim que pode ser caracterizada, por exemplo. Gritos frequentes com um funcionário específico, né? Quando, diferente da gestão por injúria, né, que eu tinha citado, tem alguns gestores que sabem, por exemplo, que um tom mais alto vai intimidar um funcionário específico e ele acaba adotando uma postura muito intimidadora só com aquela pessoa. E isso caracteriza assédio, né? Humilhação. Quando o seu chefe ele fica te humilhando, ele te expõe na frente de outras pessoas, isso é assédio. Né? Todas as situações que são desconfortáveis e humilhantes e que acontecem por um tempo prolongado, elas vão configurar um assédio moral. Uhum. Mais alguma pergunta do nosso chat? Acho que encerraram-se. Mais alguma coisa, Mar, que a gente não mencionou aqui, do que você havia preparado para a gente? Eu acho que assim, é importante, gente, a gente ter em mente que quando a gente sofre o assédio, se a gente achar que a gente está sofrendo, é muito importante a gente procurar auxílio psicológico e auxílio jurídico, tá? Porque o auxílio psicológico, ele vai te dar força para você passar por isso de uma forma minimamente saudável, né? Com a sua saúde mental, com a sua família, enfim. O auxílio jurídico vai te ajudar a discernir se realmente se trata de um caso de assédio moral, qual é o tipo e até mesmo como que você vai fazer para provar isso, né? Para finalizar a minha fala, assim, eu queria deixar uma mensagem para vocês. Aí na tela tem uma frase do Freud que eu já vou explicar para vocês, tá? O ambiente de trabalho, ele é a nossa segunda casa, né? Ele é o nosso segundo lar. E é um lugar que junta muita gente com criação diferente, com pensamento diferente, jeito, personalidade diferente. Isso exige muita tolerância da nossa parte. E a tolerância, ela não é uma tarefa fácil. Porque muitas vezes a gente não conhece nem a gente, que dirá o outro, né? E por isso a gente acaba projetando um monte de coisa que às vezes ficou mal resolvida dentro da gente no outro. Então foi isso que o Freud quis dizer com essa frase que está aí na tela, né? Quando Pedro me fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Porque nas nossas relações interpessoais a gente projeta muito da gente no outro. E é muito, muito importante que a gente se conheça antes de estar com o outro, tá bom? E que a gente tente não projetar questões nossas no outro. Então, muitos casos de assédio acontecem porque determinada pessoa irrita a outra. É muito legal a gente pensar quando alguém está irritando a gente, o que aquela pessoa está esfregando na nossa cara sobre a gente, né? E aí a gente, através do autoconhecimento, através da autopercepção, a gente consegue também ter uma convivência melhor e evitar que a gente acabe passando por coisas aí muito bizarras, como um assédio, e como sendo o assediador também, né? Uhum. E é isso, gente. É isso aí, mais uma vez a gente fala então da importância desse autoconhecimento, que a gente já mencionou aí nas outras palestras, principalmente na de abertura. O autoconhecimento é a base para você seguir e compreender o mundo de fato, né? Primeiro você se conhece, para depois você conhecer o outro e entender o outro. Uhum. A gente espera que com essas palestras que a gente está trazendo aqui, a gente contribua para que o pessoal consiga se entender e consiga estabelecer uma relação consigo mesmo e com o ambiente em que ele está trabalhando de maior qualidade, né? É isso aí. E eu estou aqui à disposição, tá? Para ajudar nesse processo de autoconhecimento. Eu coloquei aí as minhas redes, o meu Instagram e o meu WhatsApp para vocês. Pode colocar então, na tela, pessoal? Isso, é o último Isso. slide.
Isso. Aí quem tiver mais dúvidas aí quanto a essa questão de assédio moral, a Maíra está aí à disposição, né, Maíra? No Instagram, PSI Maíra autoconhecimento. Isso, autoconhecimento é importante, né? E muito amanhã obrigada, a gente vai falar, então... Isso, a gente agradece a Maíra. Lembrando, pessoal, que amanhã, então, a gente encerra a nossa CIPAT com a participação do Matheus, que é do bombeiro aqui da nossa região. Ele vai falar sobre sua segurança também é o seu trabalho, que é importante aí para a gente se conhecer e a gente se cuidar. E termos uma boa relação e garantirmos a nossa qualidade de vida e nossa saúde. Fique conosco, que amanhã, às 5 da tarde, a gente está de volta com vocês aqui na nossa rede e nos nossos canais do YouTube também. Até lá. Um abraço. Obrigada. Tchau, tchau.